Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula referente à semana 28 de setembro até dia 2 de outubro, com as explicações da semana. Lembrando também que quarta-feira teremos nossa primeira aula ao vivo pelo Google Meet. Será às 9 horas da manhã e quinta-feira temos a reunião de pais às 18h30 também pelo Google Meet. Porém, estarei lembrando vocês durante a semana, tá bom? Então, vamos iniciar com as explicações. Começando pela língua portuguesa. Vamos dar início na página 85 do livro. Temos aqui palavras em jogo, tonicidade das palavras. A gente vai analisar o que? A tonicidade das palavras, as palavras tônicas, as palavras mais fortes, as sílabas mais fortes de uma palavra. Na atividade 1, pede para lermos 3 palavras e identificar quais são as sílabas mais fortes de cada uma. Temos você, Denise e Mônica. Tonicidade da palavra ou sílaba tônica é quando uma sílaba na palavra ela é mais forte. Para descobrir é bem simples. Se vocês chamarem a palavra, vocês vão descobrir qual sílabas ela é a mais forte. Você são 2 sílabas, então ela é uma dissílaba, ok? Temos aqui você, ó, você. Qual foi a sílaba mais forte? Qual que permaneceu mais no tom da minha voz? Ó, você. Percebe que o C é o mais forte. Vamos para a próxima palavra, ó. Denise. Por exemplo, estou chamando a Denise. Denise. Qual a sílaba que ficou mais forte, mais presente, que mais destacou? O Ni. E a última, ó, Mônica. Por exemplo, estou chamando a Mônica. Qual sílaba que ficou mais presente na hora que eu chamei? O Mo. Então, o C de você é a minha sílaba tônica na palavra. O Ni de Denise é a minha sílaba tônica dessa palavra. E o Mo de Mônica é a sílaba tônica da palavra Mônica. E dessa forma que eu modelizei para vocês na atividade 1, vocês vão fazer na atividade 2, com a palavra amiga, ajudar e espírito. Vão chamar essas palavras e descobrir quais sílabas em cada palavra é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra. Na atividade 3, temos uma tabela que está separando cada sílaba, como a última sílaba da palavra, penúltima sílaba, antepenúltima. Se a palavra for maior, estaria aqui também. Exemplo, na palavra você, que vimos aqui na atividade 1, né? Qual é a sílaba tônica? Descobrimos, não é o C? Então, vocês vão circular a palavra tônica, que nesse caso é a última sílaba. E ajudar, qual será a sílaba tônica? Vocês vão descobrir e circular. A mesma coisa com amiga, Denise e Mônica. E aqui embaixo, espírito também. Vão descobrir qual é a sílaba tônica de cada uma. E irá circular. E vocês vão ver em cada palavra qual é a sílaba que é a última sílaba que vocês circularam. É a penúltima? Foi a antepenúltima? Então, quais sílabas vocês circularam? Vocês vão localizar aqui. Assim que vocês circularem, vocês vão descobrir qual sílaba da palavra é a sílaba tônica de acordo com esse quadro. Agora estamos aqui na página 86 e vocês devem estar pensando, mas por que será que eu preciso saber qual é a minha sílaba tônica, a sílaba mais forte de uma palavra, se ela é a antepenúltima, se é a penúltima ou se é a última? Por causa da classificação das sílabas tônicas. Quando a sílaba tônica é a última, ou seja, a última sílaba de uma palavra é a mais forte da palavra, então ela é uma palavra chamada de oxíctona. Então, se a sílaba tônica da palavra for a última, ou seja, a sílaba forte. Se a palavra tiver a penúltima sílaba forte, ela é o quê? Paroxíctona, tá bom? Por quê? Porque ela tem a sua penúltima sílaba forte, tônica. Agora, se a palavra, a antepenúltima sílaba dessa palavra, sempre começando de trás, né? Daqui para cá. Se a minha antepenúltima for a minha sílaba tônica, então ela é chamada de proparoxíctona a palavra. Isso aqui serve para ajudarmos a entender as sílabas fortes, tônicas de cada palavra e suas classificações, tá bom? Vocês irão ler esse trecho aqui para responder essa parte de baixo, a hora de organizar o que estudamos. Então, vocês vão ler aqui esse quadro verde também, no meio, explicando o que é oxígeno, paroxígeno, proparoxígeno, para responder lá embaixo. No quadro, vocês vão escrever o que é uma palavra oxígena, paroxígena, proparoxígena.
Vocês irão escrever um exemplo de uma palavra que tem a sílaba mais forte sendo a última sílaba, um exemplo que a penúltima sílaba da palavra seja mais forte e um exemplo da penúltima palavra, da antepenúltima palavra que seja mais forte, tá bom? Vou dar um exemplo para modelizar para vocês. Temos a palavra casa. Elas são duas sílabas. Casa, ok? Qual que é a mais forte? O K. Se eu for chamar essa palavra, vai ficar casa. E o K, ela é a última sílaba da palavra? Não. Ela é o quê? A penúltima sílaba da casa. Ou seja, quando é penúltima, olhando aqui no quadro, ela é uma palavra paroxítona. A casa é uma palavra paroxítona, então eu posso colocar aqui no meu quadro essa palavra casa. E ainda melhor ainda, circular a sílaba K, para mostrar qual que é a sílaba tônica. Depois temos a página 87, que vai falar sobre a acentuação de palavras, vai falar sobre os acentos. Então, eles são fundamentais em algumas palavras, principalmente para a gente identificar qual é a sílaba tônica da palavra, para falar a pronúncia dela correta e a escrita também. Na atividade 1, pede para vocês observarem a palavra você. Perceba que ela tem um acento em cima do E, e esse acento é chamado como de circunflexo. Depois tem uma perguntinha, por que será que esse acento é utilizado? Eu vou responder para vocês, assim ajudará nas outras questões, para identificar qual é o som, a pronúncia mais forte, que é o E. Pois o circunflexo não está em cima da vogal E, então indicando o quê? Que é uma vogal forte. Depois temos a atividade 2, pede para vocês lerem todas essas palavras. Então, vocês irão ler em voz alta, tá bom? Para vocês perceberem a tonalidade, a tonicidade de cada palavra. E assim, claro, identificar qual é a sílaba tônica delas. Depois temos a atividade A, que pergunta, de acordo com a posição da sílaba tônica, todas essas palavras são? Então, vocês vão voltar uma página anterior, vão descobrir se essas palavras todas têm isso em comum. Ou elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Depois temos a atividade B, ela é um pouquinho complicada. Ela está falando que algumas palavras teve acentos, por exemplo, vovô, e outras palavras não teve acento, como caqui. Aí depois está escrito, qual regra poderíamos escrever observando as terminações dessas palavras que receberam, pessoal, receberam o acento gráfico. Ou seja, vocês vão voltar aqui nesse banco de palavras, irão ler todas as palavras que têm acento e vão identificar o que elas têm em comum, tá bom? Tenho certeza que vocês irão conseguir. Depois temos a atividade C. Nessa atividade fala não só do acento circunflexo que vimos na palavra você, mas também fala sobre o acento agudo. O acento agudo, por exemplo, aqui no sofá, em cima do A, temos o acento agudo. Depois pedem para vocês estar lendo essas 4 palavras, vovô, vovó, você, café. E depois pergunta, depois registra uma resposta em conjunto. Como é em conjunto, então vou estar falando com vocês agora. Temos uma pergunta, eu falo em voz alta, e respondo por que o acento gráfico mudou? Era vovô, ficou vovó, você, café. Por que mudou? Olha só, primeiro para diferenciar o vovô da vovó. Olha só, vovô com acento circunflexo. Não ficou um som mais fechado? Agora vamos, vovó. Ficou um som mais aberto. Diferenciou as duas palavras apenas pelos acentos diferentes. Então, aqui vocês podem estar escrevendo que o acento circunflexo foi usado nos sons fechados, como vovô, e o acento agudo foi usado em sons abertos, como vovó. Estamos aqui na página 88, que irá continuar falando sobre a acentuação, só que aqui no caso monossílabas tônicas. O que é uma monossílaba? Uma palavra que tem apenas uma sílaba. E ela é tônica, ou seja, ela é forte. Tá bom? Algumas acentuações, então vocês irão fazer essas atividades. E na página 89 vocês irão ver sobre o C cedilha, C ou C cedilha. Aqui vocês precisam entender que o cedilha, que fica embaixo do C, ele faz o quê? Transforma esse C com som de S. Esse é o principal objetivo do C cedilha, transformar o C em som de S. E vou dar uma dica preciosa para vocês. Só usamos o C cedilha antes das vogais A, O e U, tá bom? Antes das vogais E e I, não usamos o cedilha. Sabendo disso, é importante que vocês anotem no caderno que isso é para a vida inteira, tá bom? Sabendo disso, dessa regrinha do C cedilha, vocês vão fazer as atividades 1, 2 e 3. E dessas vogais também que eu acabei de dar a dica para vocês, vocês vão conseguir responder nessa hora de organizar o que estudamos, nessas 3 lacunas, seguida das vogais,
tá bom? Dos últimos 3 quadrinhos. Agora, vamos para as explicações de matemática. Vamos dar início na página 192 do livro. Vocês sabem que estamos aprendendo divisão, vimos na semana passada também. Aqui na atividade 8, vocês vão ter a seguinte operação: 14 pães dividido entre 4 pratos, ou 14 dividido por 4. Como vocês já sabem como que funciona, por causa das atividades anteriores, vocês respondam, tá bom? Achem as respostas e respondam a atividade A e B. Nela, vocês irão aprender que, às vezes, quando repartimos em partes iguais, às vezes não dá tão certo. Por quê? Porque a divisão é a repartição em partes iguais, não é? Porém, existem alguns casos que sobram, que tem o resto, e vocês irão compreender assim que fizerem a atividade 8. Depois temos a atividade 9, onde Renata está organizando os lápis de cor. Como eu acho que o desenho não está tão legível, então eu vou dizer para vocês que o total de lápis em cima dessa mesa é 24. E quantos potes para ele dividir? Vocês sabem, né? É só olhar na imagem. E o que vocês vão fazer? Dividir cada lápis para cada potinho, de um em um distribuindo. Depois vocês irão descobrir quantos lápis vai ter em cada potinho, achando assim o resultado. Na página 193, temos aqui a atividade 10. Vocês irão ler, prestar bastante atenção. Eu deixei ela aqui as respostas de modelo para vocês, da A da 10, para vocês conseguirem fazer a B da 10, seguindo esse mesmo modelo do desenho que ela fez, das velas com os risquinhos, assim vocês vão fazer também e achar a resposta. Nessa atividade 11, o que vocês vão fazer? Vocês vão montar uma situação-problema. Igual nas atividades de matemática que lemos. Sempre vai ter uma situação-problema envolvendo pessoas, nome de pessoas, mas em cima do quê? Com base nessa imagem ilustrativa. Vemos aqui crianças. Vocês podem fazer assim, vocês vão contar o número de crianças e vão contar o número de livros ou cadernos que tem em cima disso. Isso aqui não é uma divisão? Não vou estar dividindo o tanto de cadernos para as crianças? Então, vocês vão montar uma situação-problema. Vou dar um exemplo para vocês não ficarem perdidos, tá? Por exemplo, 5, 1, 2, 3, 4, 5, não é? 5 crianças foram à papelaria e compraram juntos 20 cadernos. Se repartimos em partes iguais, quantos cadernos cada um ficará? Então, será o quê? 20 cadernos dividido para 5 crianças. Qual é a nossa resposta? Aí eu ia fazer a operação e colocava. Então, fica de exemplo para vocês. Agora, vamos para as explicações de história. Temos aqui o título do texto, na página 106, Canoa Caiçara, Patrimônio Imaterial. Canoa não é um meio de transporte que estamos estudando, então vocês vão aprender sobre eles, ler os textos, grifar as partes importantes, fazer uma leitura de imagem e legenda, tá bom? Na próxima página também temos a continuação. Então, o que vocês vão fazer? Ler a página 106, 107 e responder a atividade 1. A atividade 2 pede para vocês desenharem numa folha, ou seja, no caderno de desenho, no caderno de classe, a construção da canoa caiçara, de acordo com essa página, né, as etapas. E depois, a atividade 3 é o quê? Uma pesquisa. O que vocês irão pesquisar? O patrimônio cultural aqui da nossa região e vão enviar para mim pelo WhatsApp. Na página 106, aqui no comecinho, explica o que é um patrimônio imaterial. Tá bom? Depois temos aqui a página 108 do livro. Nessa página temos um gráfico muito simples sobre a distribuição dos meios de transportes em cidades brasileiras. Então, temos aqui, né, os ônibus, carro, moto, a pé, bicicleta, esses são os meios de transporte. E com base nesse gráfico, na interpretação correta, vocês vão preencher as atividades dessa página. Agora, vamos para a página de geografia do livro, dando início na página 89. Lembra semana passada que aprendemos como que é o processo da previsão do tempo? Então, aqui temos um textinho dando continuação, né, sobre a importância da previsão do tempo nas ações humanas. Como, por exemplo, na agricultura, onde vocês vão estar lendo, né, compreendendo, e nos transportes aéreos. Então, façam a leitura do texto, das imagens de apoio, grifem as palavras importantes e façam a atividade 1, podem fazer aqui no livro mesmo. Na página 90, dando continuidade sobre a previsão do tempo, temos aqui um mapa, ó, Brasil, previsão do tempo nas capitais. Vocês irão primeiro o textinho inicial, depois irão ver, né, no livro de vocês, observar o mapa, a legenda, os símbolos, o que cada símbolo representa, né, para poder estar compreendendo, de fato, o mapa brasileiro de acordo com a previsão do tempo. E através da leitura, né, vocês irão interpretar a atividade, realizar a atividade 1, 2 e 3 dessa página. Agora, vamos para as explicações de ciências, lá na página 96.
Nessa página tem dois temas. O primeiro, os tecidos que vestimos, e depois a madeira para construir. Leia os textos, faça a leitura de imagem das legendas. Mas o que aqui vai focar, né? Irá falar que as plantas ao nosso redor, elas fornecem matéria-prima para, através dela, produzirmos outras coisas. Através do algodão, né, fizemos tecidos, como roupas. Através da madeira das árvores, né, que é obtida pelos troncos, construímos muitas coisas. Então, leia o texto com atenção para vocês compreenderem esses elementos. Depois temos a página 97. Nessa página ela falar sobre o uso do papel, que é retirado através da celulose, onde encontramos nas árvores. Então, leia o texto com atenção, as imagens e a legenda. Assim, vocês irão fazer a atividade 2, que ela é pessoal. E na atividade 3, vocês irão escrever a matéria-prima, vindo o quê? Da natureza, não é? Das plantas que foi utilizada para realizar esses produtos. O primeiro aqui, que é o açúcar, foi tirado de que matéria-prima? Da onde tiramos o açúcar? Da natureza? Qual é o vegetal? Os pães que comemos diariamente, qual é o vegetal, né? O alimento que tiramos da natureza para fazer os pães? O caderno, onde contém o quê? Folhas de papel. Ele é feito da celulose, não é? Mas de qual principal árvore? Temos aqui no texto, que vocês irão ler. Aí vocês colocam a resposta da matéria-prima. E por último, temos uma camiseta. Qual a matéria-prima mais utilizada da natureza que serve para fazer as roupas? Então, vocês sabem das respostas, de acordo com o que estudamos, e respondam nas lacunas abaixo. E assim finalizamos as atividades da semana. Bons estudos a todos!